programa Heloísa Pedrosa para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje teremos matérias para a gente falar com a família e sobre vários assuntos diferentes. Eu estive em São Paulo acompanhando o Congresso de Saúde e Terapia Quântica e trouxe para bater um papo Miguel Galli para a gente falar sobre todos os encantamentos e novidades do Congresso. Também vamos bater um papo porque aconteceu em Ribeirão Preto a parada LGBT, que foi um sucesso, e quem veio para o estúdio foi falar comigo o Fabinho de Jesus e o Mr. Gay Vinícius Camolese. E também vamos aproveitar para falar sobre decoração, profissões, que eu quero estar sempre trazendo para você matérias assim, para a gente ter dicas, tanto só da história do profissional como do empreendedorismo. Quem vai estar conversando comigo é ela, Preta Mesquita, uma querida decoradora, você vai adorar. Compre bebidas com preços promocionais no Prince Atacadão das Bebidas. Atendemos restaurantes, lanchonetes, supermercados e eventos. Temos variedade em marcas e tipos de bebidas. No Prince Atacadão das Bebidas, compre cervejas, destilados e refrigerantes. Estamos na rua Casper Líbero, 518, Parque Ribeirão Preto. Venha nos visitar. E quando a gente está aqui no programa Heloísa Pedrosa com um convidado, é para trazer muito bate-papo sobre a história dessa pessoa que tem sempre muita dica boa, porque a história de vida é um presente de Deus e nada como a gente poder dar esses saltos gostosos pela história das pessoas que a gente admira. E depois desse bate-papo que fala da história, o que a gente tem que saber, afinal de contas? Tendências, como o mercado se movimenta com base nesse conhecimento profissional do entrevistado. E depois a gente vai entender melhor como você pode acessar as informações diretamente. E esse bate-papo de hoje, que é sobre sucesso, carreira, profissão, é com ela, Preta Mesquita. Preta, seja bem-vinda. Muito obrigada, Heloísa, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. É claro que para vocês, que vocês precisarem saber sobre decoração, pode perguntar. E vai ser uma honra estar com vocês nesse bate-papo gostoso, falando de beleza, né? Porque decoração também é beleza, também é mexer com o nosso interior. Qual é a mulher que não quer ver sua casa bem, sua casa bonita? Vou trazer bastante dica para vocês. Então é isso aí. Bom, pra gente que gosta de saber como as coisas funcionam, vamos logo às perguntas que interessam. Preta Mesquita, de repente você se viu apaixonada por detalhes? Foi alguma coisa que já tinha a ver com a tua infância? Tem alguma demarcação que já é mais profissional? Você já estava de repente numa outra caminhada? Como é que tudo começa para você? Elo, é o seguinte, eu trabalhei em loja de móveis, né? Me recordando agora, meu primeiro trabalho aos meus 19, 20 anos foi na loja Jurubatuba, lá em São Bernardo do Campo. Trabalhei com móveis. Nisso vim para Ribeirão Preto, trabalhei com promoções, né? Com divulgação de produtos. Continuei trabalhando com o público, promoção de vendas. Terminei tendo a minha própria loja, né? Casei, fui trabalhar com móveis. E aí eu dava muitas dicas, né? Dicas para os meus clientes de móveis. O que ficava bom, até uma cliente falar: por que você não trabalha com decoração? Porque eu acabava dando as dicas gratuitamente e isso me despertou, né? Não foi de imediato a loja que eu trabalho até hoje, já tem algum tempo. Foi depois que eu resolvi ser uma mulher empoderada, vamos dizer assim, que nós vamos chegar lá, né? Fiz um curso, me profissionalizei, não foi fácil a caminhada e hoje estou aqui sendo reconhecida, graças a Deus. Tive boas parcerias, me ajudaram bastante. Mas o amor à decoração foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar com vendas de móveis. Bom, então você vai me recuperar uma conversa que é sempre muito legal, né? O profissional, aquele lado que é a gente decidir trabalhar com alguma coisa de forma mais business, né? Que é empreender com aquilo, às vezes tem que nascer de uma percepção, não só de uma paixão, né? E a percepção de mercado parece que é a grande marca tua. De repente você
sacou que lá na sua empresa, no universo dos móveis, se você mostrasse para o cliente como ele podia juntar peças, organizar com cores, criar ali uma sinergia, né, um equilíbrio, uma harmonia, talvez, a palavra que possa ser presente nesse caso, você estava ajudando essa pessoa a fazer escolhas. Isso, para mim, é o que muitas vezes no empreendedorismo a gente fala que é o senso de oportunidade, né? Você está dentro de um negócio, você está vendo as coisas ali acontecerem e aí, como disse a Preta, alguém virou para você, mas por que você não? E aí, em vez dela rejeitar, ela resolveu abraçar. Preta, essa relação com a decoração parece que talvez para algumas pessoas tenha a ver com uma leitura assim de um estudo onde as pessoas passam por uma grande preparação, é um curso superior, ou é um formato mais técnico, ou é uma pós. Como é que funciona? A gente já sabe que tem vários formatos, mas conta um pouquinho como é que foi o seu caminho para fazer o estudo de decoração. Sim, a decoração não exige uma formação acadêmica em si. Eu fiz o curso de decoração de interiores na Bauhaus, tá? Porque hoje eu posso trabalhar com design também. Que legal. Não necessita ter um curso acadêmico, como eu havia falado. O que acontece no toque desse cliente, eu acho que a gente nasce com dom. Uhum. Você nasce com dom, depois você vai se descobrindo exatamente, porque inconscientemente você vai ajudando as pessoas sem saber, isso é automático. E aí vem esse clique, né? Esse clique, uma pessoa dá um toque, você desperta isso. E eu alinhei, eu não sei como termo usar agora, eu alinhei junto com a loja de móveis, vim trazer a decoração para o meu nicho, né? O meu nicho de trabalho. Isso foi muito legal, me ajudou bastante, porque eu já tinha conhecimento de madeira, de cores, isso me ajudou bastante. Então a decoração veio para mim para complementar a vendedora de imóveis, vamos dizer assim. Só que da vendedora, a decoradora, ela foi crescendo, né? A paixão foi nascendo, porque é muito gratificante você olhar o olho do cliente, que você resolveu o problema, você alcançou aquilo que ele queria. É muito bacana, é muito gratificante. É 1000 vezes melhor do que a venda de uma poltrona. Eu acho que o que a Preta está contando pra gente é aquilo que você já está identificando aí, né, na nossa conversa. Começa a surgir uma paixão, né? E aí você vai se explicando. Aí seu sobrenome vira essa paixão. De repente, a hora que começa, né? Cadê a decoradora? É a Preta, a decoradora, Preta, a decoradora. E aí as coisas vão funcionando para favorecer essa escolha. Ó, você tá adorando, não tá? Então fica aí que agora o próximo bloco, a Preta vai conversar sobre esse momento mesmo dela e detalhes específicos de como ela vai poder também te chamar a atenção e depois você vai poder, através disso, procurá-la para fazer um trabalho para você. Preta Mesquita com a gente aqui no programa Heloísa Pedrosa, a gente já volta. E é isso aí, programa Heloísa Pedrosa voltando, eu estou com ela aqui batendo um papo muito legal. Quem? Preta Mesquita, decoradora. Preta, tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Fluindo? Tô um pouquinho nervosa que eu não costumo estar aqui nas câmeras, mas tá bom. Tá disfarçando bem, ela tá ótima. Preta, agora nós vamos fazer um bate-papo com base em algumas perguntas. A gente deixou pro pessoal lá no Instagram do programa para as pessoas mandarem perguntas e a Preta vai agora escolher algumas. Eu quero que ela responda para a gente entender um pouquinho sobre esse mercado que a decoração está aí presente e ela, que é a expert que está aqui com a gente bater esse papo. Preta Mesquita, vamos lá. Uma pergunta que surgiu aqui que eu achei muito interessante. As pessoas perguntam hoje sobre essa questão do papel de parede e a questão do gesso. Qual é o momento dessas duas peças fundamentais na decoração? Olha, eu como uma decoradora autoral, eu nunca costumo dizer se um pode, se tudo pode na decoração autoral. O gesso e o papel de parede, aí você vai para custo-benefícios, né? O que, vamos dizer,
pode ou não pode usar? Os dois podem usar, mas vamos ver de desenho. O 3D já está caindo de moda, o papel de parede faz essa mesma função, traz do desenho 3D. Os dois podem. Aí você tem que ver o seu custo-benefício, né? Os dois são bons, os dois são bonitos e os dois vai atender o cliente. Eu não costumo dizer que está certo ou errado. Isso aí depende muito da proposta que nós vamos fazer nesse projeto. Então, gente, não se preocupem. Só se preocupe assim, se você quer uma decoração bem atual, veja o que está usando mais. Por exemplo, o papel de parede hoje ele está ganhando espaço no ripado, que imita a madeira, né? Os painéis ripados. Aí traz isso no papel de parede. Então ele atende os dois lados com tranquilidade. Toda profissional fala com todo carinho e atenção, lembrando você que tudo pode. Mas se você está buscando, de repente, um equilíbrio de ideias, sempre um profissional é a melhor opção. Preta, outra pergunta aqui tá ligada a uma questão interessante. A pessoa diz assim, que ela tem um espaço, que é um consultório, que é um ambiente onde transitam pessoas, e ela pergunta um pouco sobre essa questão da cor. Se de repente tem uma dica de cor para ajudar as pessoas nesse movimento. Até ela fala que em alguns momentos as pessoas vão ter que esperar. Eu acho que deve ser alguma coisa ligada a atendimento, uma sala de estar, né? De uma empresa, de um... Sim, as cores, elas influenciam muito. Eu também faço projeto de design de interiores, né? Ultimamente, eu tô sendo a decoradora e a design de salões de beleza, clínica estética, né? Então, cada uma delas precisam sim ter uma cor que aconchega. As clínicas em si, a gente procura essas cores neutras, essas cores mais suaves, porque lida com clientes que vai mexer com a saúde, a beleza, né? Os salões de beleza eu trago mais cores, porque o salão de beleza ele é aquele ambiente que vai trazer brilho, né? A mulher vai ficar bonita, porque não já está no lugar bonito, que ele só vai ajudar a querer ficar mais bonita, vai estimular, vai mexer com o ego da mulher. Então, assim, gente, procura o profissional, porque cores, nós trabalhamos sim com cores, e as cores mexem com emoções das pessoas, entendeu? Então, cores de parede, aí depende do ambiente para onde vai. Muito bacana. Mas, bom, vamos para mais uma pergunta que eu achei também aqui bem bacana. Aqui é a seguinte, está falando sobre a questão da pandemia. A pessoa falou, bom, na pandemia, todo mundo de repente voltou a atenção para a cozinha, para os espaços da casa, e a cozinha ganhou um destaque muito grande. De repente, passa a pandemia, todo mundo volta para o ritmo externo e assim por diante. Aí ela pergunta um pouco sobre a tendência de transformar esses ambientes em ambientes assim para duas alternativas em destaques, aquela coisa dos móveis integrado, isso. Como é que é essa tendência? Então, a cozinha hoje, o espaço gourmet, né? Vamos falar assim, que tá chique falar espaço gourmet. O espaço gourmet, ele ganhou os corações das famílias, né? Então, hoje, você prestar atenção, o que mais a gente repagina é a cozinha, porque fica todo mundo em volta ali do fogão. O fogão hoje, ele é uma terapia, né? E as mulheres hoje, meus maridos cozinhando, né? Mas a ideia da mulher é deixar a cozinha bonita. O marido normalmente fica lá segurando o dinheiro, mas quando ele vê que aquele resultado trouxe uma harmonia na casa, né? E a cozinha hoje, ela é um ambiente assim, ó, tô procurando. É o espaço do drink, é o espaço da comida, da reunião dos amigos, né? Quem não tem uma varanda, vai pra cozinha que tá tudo bem. Então, gente, eu recomendo. Repagina a sua cozinha ou decora a sua cozinha, porque hoje ela é o melhor espaço da sua casa. Olha, o que é muito gostoso da gente poder ver essas perguntas sendo respondidas pela Preta, porque aqui a ideia é a gente entender que são sugestões, ideias, e poxa, que gostoso, né? Você tá com uma dúvida e poder ter esse acolhimento. Preta, a gente está quase no espaço final aqui, eu vou aproveitar para criar uma pergunta que me interessa. Sim. E eu vou aqui negar a pergunta, aí você vai mais enxutinha. Eu já vi muitas pessoas terem dúvidas sobre aquisição de obras de arte.
peças que são artísticas, assinadas, né? Sim. E aí, investimento, criptomoeda, NFT, como é que a gente faz com isso? Olha, eu pedi uma coisa grande. Não vai pedir uma resposta curta aí, hein, gente? As obras de arte, ela é para quem realmente um público mais elevado, tá? Pessoas cultas, tá? Pessoas que sabem dar valor a uma obra de arte. Então, assim, o meu público, eu vou voltar no primeiro bloco, né? Como eu comecei. Quero atingir aquele cliente B, né, que eu possa fazer a casa dele ficar bonita, aconchegante. A obra de arte eu atendo o público A, porque é aquele público que dá valor à obra de arte, entendeu? Se você colocar... Ele quer criar um cenário para essa obra. Por né? exemplo, a obra de arte tem uma mesa específica para ele. Então, ali, quem entende, reverencia aquela peça. Se eu colocar uma peça dessa numa pessoa que não tem tanto conhecimento em obras de arte, ela não tem grande valor, né? Então, assim, esse é um mercado de um público A. Ou pode ter aquele cliente do público B que gosta de estudar, que entende, claro que tem, em todos os segmentos tem, mas o público que eu estou alcançando e eu quis ficar nele, normalmente a obra de arte ela é menos procurada, vamos dizer assim, só que eu aconselho, obra de arte é aquela poupancinha que você deixa no banco. Bem, Preta. Ó, pra você que tá acompanhando o programa, eu vou me despedir de forma rápida. A gente vai voltar com a Preta em outros momentos pra gente falar mais sobre decoração, falar sobre esse movimento também do feminino. Preta, muito obrigada, sucesso pra você. Muito obrigada a você, Vamos mais Elô. vezes, combinado? Muito obrigada, Elô. Foi um prazer. Gente, não foi tão ruim assim, tá? Se vocês tiverem dúvidas, o meu Instagram é @pretamesquita, começa a me seguir, pode mandar as perguntas que não tem várias aqui, né? E pode mandar as perguntas se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Muito obrigada, Elô. Um grande beijo, querida. Para você que está em casa, vamos continuar o programa com mais novidades e matérias. Daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, para você que adora uma festa, anota, dia 23 de setembro a gente tem a 4ª festa do Flashback com Happy Hour, que vai acontecer na rua Cândido Portinari, número 78, no Jardim América. Isso mesmo, lá no espaço 101, a partir das 6h30 até as 11h30 da noite, você vai ter buffet completo com comida de boteco, refri, água e suco à vontade. Eu quero que você esteja lá comigo, quem está realmente organizando tudo isso e que está cuidando muito de perto para você estar lá vivendo o que há de melhor desta festa é o pessoal do buffet Macarrone de Itália, com a Silvia. Esse evento você vai estar lá e a gente vai se encontrar. Essa 4ª festa do Flashback. Programa Heloísa Pedrosa para você, diretamente aqui de São Paulo, Teatro Bradesco. E a gente veio prestigiar o Congresso de Saúde e Terapia Quântica, que já está na sua 10ª versão. Bom, nós teremos vários palestrantes que são inéditos, palestrantes que visitam sempre com temas recorrentes e que são muito importantes para o conhecimento daqueles que acreditam numa saúde tratada como um todo. E nós estamos aqui para trazer entrevistas exclusivas e mostrar a dinâmica deste congresso. Me acompanhe, o programa está incrível! Tudo aqui, nesse espaço do 10º Congresso de Saúde e Terapia Quântica. Se o programa está presente, é pela bênção do convite da nossa querida Dulce Viana, uma profissional de primeira linha nessa área quântica dos frequenciais. Dulce, muito do que sei e das oportunidades de experiências práticas é graças a você e o seu trabalho.
Parabéns. E parabéns por esse congresso que vocês aqui fazem com que exista tanto conhecimento científico para desmistificar essas impressões sobre as terapias alternativas, integrativas, quânticas. E você, para não mentir, traz mais um trabalho científico para provar as comprovar, né, mostrar dados sobre as referências dos frequenciais. Falei muito porque você é grande, merece uma introdução imensa. Dos parabéns, conte-me mais como é que é esse momento do congresso e o que você traz de informações também que nesse ano são muito mais relevantes como sempre. Heloísa, você é uma profissional indispensável aqui para o 10º Congresso de Saúde e Terapia Quântica. A Heloísa é uma jornalista fantástica e um ser humano maravilhoso. Então, é imprescindível tê-la aqui conosco. Gratidão, viu, por sua presença. Esse 10º Congresso de Saúde e Terapia Quântica é um congresso internacional. Trouxe Bruce Lipton, um médico internacional, e ele conhece muito a questão da frequência. Com o livro Biologia da Crença, ele explica como que os pensamentos influenciam na nossa saúde. Além dele, nós temos vários outros palestrantes maravilhosos, com muito conteúdo, justamente para isso, para que nós consigamos mostrar para as pessoas o poder da terapia quântica, na qualidade de vida, na saúde das pessoas. Dulce, como você mesma diz, o quântico é algo que as pessoas talvez conheçam, mas nem tantas pessoas conhecem dessa forma como você, que aplica e tem os trabalhos, tem o curso de formação de terapeutas. Nesse congresso, você vem falar sobre o que em especial no seu post científico? Eu trouxe mais um trabalho científico esse ano, falando sobre algo que acomete muitas pessoas, a esteatose hepática, só que em um grau severo, um grau perigoso. Nós sabemos que o fígado é um grande filtro para metabolizar elementos químicos, medicação, tudo que você usa de maquiagem, esmalte de cor escura, tem o metal pesado chumbo, que é cumulativo. Então, nós precisamos olhar atentamente para isso. Essa paciente, ela tinha esteatose hepática grau severo. Nós entramos aí com a terapia quântica, com alguns florais quânticos. Ela fez uma reeducação alimentar com uma nutricionista quântica, mas o que ela já vinha sofrendo há anos, em apenas 22 dias, é o poder da frequência sobrepujando a frequência da disfunção. Em 22 dias, ela teve uma melhora, saiu desse grau severo e o fígado dela já começou a fabricar novamente as enzimas hepáticas. Então, isso é saúde, Heloísa. Qualidade de vida, sem efeito colateral, sem residual químico. Isso é a terapia quântica do Laboratório Physioquantic e da indústria farmacêutica Catalmedic. Dulce, algo que eu vou aproveitar para perguntar, e eu vou perguntar no sentido mesmo de posicionar para as pessoas que nos acompanham aqui pelo programa, e eu como estava ali, né, no palco, vendo falas tão importantes, né, profissionais tão renomados, eu entendo que uma das questões que os frequenciais quânticos têm feito é o processo de integração em processos de terapias. Então, às vezes, a pessoa é acupunturista, é nutricionista, é psicólogo, e aí entra o quântico. Fala um pouquinho mais dessa importância integrativa da saúde. É porque nós, enquanto pacientes, nós precisamos de todos os profissionais da área da saúde. Nós precisamos de um dentista biológico que vai retirar ali a amálgama de maneira segura, para esse metal não contaminar e prejudicar ainda mais a sua saúde. Nós precisamos de uma cardiologista quântica que tem uma visão integrativa, que sabe que a terapia quântica ajuda em muito nas disfunções cardiovasculares. Então, a realidade, Elo, é que todos nós somos nós somos codependentes. E olha que bênção nós termos profissionais da área da saúde, independentemente da técnica que eles usam, das máquinas que eles usam, né? Eles conseguem agregar, associar isso tudo com a terapia quântica. E vou te contar um segredo. Eu amo essa moça. Eu já escutei de vários médicos de Ribeirão Preto que tem várias formações em fitoterapia, nutrologia, homeopatia. Eles comentaram assim comigo: Dulce, faltava algo para fechar o quadro clínico. E a terapia quântica, como ela reequilibra o físico,
o emocional e o biocampo, ela fecha o quadro de qualquer disfunção. Bem, é para isso que a gente vem aqui, para São Paulo, acompanhar um congresso desse naipe, falar com ela, aliás, ela está aí, ao seu acesso em Ribeirão Preto. Dulce, nós falaremos mais e eu vou acompanhar aqui o congresso e agradecer essa presença magnânima, com tantos bons profissionais e tanto conhecimento para nos ajudar, para viver melhor, para que a gente possa construir um mundo melhor. Gratidão, programa Heloísa Pedrosa, reportagens maravilhosas com essa jornalista fantástica. Bom dia! Bom dia, gente! E que dias nós vamos ter hoje e amanhã? Vocês vão se impressionar. Muda a sua frequência. Muda. Quantas vezes eu vou falar com Deus e eu começo a chorar? E a sensação depois é libertadora. Assim como às vezes eu estou precisando de alguma coisa e uso para me acalmar. Então é muito importante que cada um de vocês reconheça que somos geneticamente diferentes, distintos, e reagimos também diferente aos nutrientes. Terra 11 horas, né? Porque chega por volta das 11 horas ela abre, por volta das 2 horas ela fecha. Por quê? Porque o Sol emite uma radiação, uma determinada frequência, e ela sabe essa frequência e abre. Assim é uma mosca que vai procurar um cheiro, porque mosca não tem nariz, tá? Se vocês não sabem, mosca não tem nariz. Alguém já foi no cemitério, quando alguém era recém-enterrado, recém-sepultado, você vai ver no túmulo cheio de mosquinha pequenininha, né? Como é que a mosquinha sabe que tem um cara lá apodrecendo? Por causa da frequência, tá? Então, tudo é feito por frequência. Agora, vamos expandir esse conceito da imunidade e dessa relação do próprio e do não próprio. Qualquer erro que a sua imunidade cometer neste julgamento é a base de todas as doenças autoimunes. Se ele reconhece algo do teu corpo como não próprio, ele passa a combater e surge os processos autoimunes. Explorando a metafísica comportamental por trás disso, será que você, ao se rejeitar, será que você, ao se subestimar, será que você, ao se anular, que são formas pesadas de autoagressão, não leva o teu sistema a acreditar que ele deve combater o seu próprio corpo? Elô, tudo bem? Que alegria estar aqui no 5º CSTQ, Congresso de Terapia e Saúde Quântica, mais uma vez com o meu trabalho exposto aqui no Congresso sobre um caso de drogadição, paciente usuário de crack há 25 anos. Foi trabalhado toda a linha da fisioquântica, os florais frequenciais, destoxificação orgânica, também foi trabalhado suplementação adequada e a fé, a oração. Essa também foi a chave, a cereja do bolo. É isso aí, Elô. Muito obrigada, querida. Com muito prazer, a presença do Mr. Dr. Bruce Lee. Your belief is controlling. Let me show you. Simple sentence. What is epigenetics? Epigenetics is when a gene product is needed. A gene makes a protein. Remember, a gene is a blueprint to make a protein. I'll explain why. This is neuro-linguistic programming, NLP. And it says this: if your eyes are looking up, that's the visual picture. Mas olha, só estando lá para saber de verdade o
quanto de conhecimento que o Congresso me proporcionou. Fazer essa matéria foi muito especial. E por isso que eu não podia deixar a gente com esse espaço aberto. Eu queria que também viesse bater um papo comigo, alguém que vivenciou, que também como um espectador do Congresso, para falar do impacto desse conhecimento que está relacionado à saúde, à terapia quântica. Então, quem está comigo aqui para a gente conversar sobre isso é ele, Miguel Galli, terapeuta quântico, iridologista. Miguel, seja bem-vindo. Gratidão pelo espaço, por poder estar aqui conversando com você e com o pessoal a respeito de algo tão novo e ao mesmo tempo tão antigo, né? Energia e frequência o tempo todo aí modulando nossas vidas, mas agora a gente está prestando um pouco mais de atenção, né? E aliás, não fique você chateado, chateada, porque vamos falar mais disso num programa todinho só desse assunto, sobre essa questão mesmo ligada ao quântico, e ele já deu a deixa certa. O Congresso anualmente acontece, né? Um congresso maravilhoso, a presença do pessoal da Fisioquantic, aqui de Ribeirão Espaço Vita, né? À frente, faz as pessoas que têm interesse em participar, estarem lá, né? Num sistema aí que facilita, né? Que é uma caravana, uma ida, e olha, é maravilhoso. Mas aí, Miguel, a pergunta que não cala. Quando a gente chega ali no Congresso, a gente observa que as pessoas elas vão falar sobre nutrição, elas vão falar sobre medicina, elas vão falar sobre preparação do corpo, enfim, de repente é tudo ciência. Só que é uma ciência que trata o assunto através de pesquisas e de resultados com base em frequência no quântico. Aí agora você vai ter que falar melhor sobre isso para quem está nos acompanhando. Que loucura é essa toda? Que espaço alternativo e que tão integrativo já está acontecendo com essa saúde aí da área quântica? Bem, a gente pode resumir de uma forma muito prática e lúdica, né? Quando esses telescópios todos da NASA mandam imagem de outros planetas, eles sabem quais são os minerais, o que tem ali, do que aquela rocha é composta, é justamente pela frequência que aquelas rochas emitem. Mas aqui na Terra, absolutamente tudo emite frequência, né? São os nossos corpos, são as plantas, a terra, o ar, tudo. E a terapia quântica, aqui no Brasil, ela teve aliás, o berço da terapia quântica é o Brasil. Porque aqui o pessoal conseguiu medir essas frequências específicas de órgãos e sistemas humanos, assim como frequência de minerais, de plantas, e transferir essas informações vibracionais através de uma tecnologia batizada por eles de Quantum Health, dentro de veículos como florais ou géis, e a gente devolve essas informações nos utilizando de um recurso maravilhoso biológico que é a replicagem celular. Como é que você tira a memória de doença do seu corpo? É você tirando essa memória das células que compõem aquele tecido, né? Então, a terapia vibracional, você insiste na reposição desses géis ou desses florais, consequentemente, você vai fazer com que o corpo ele recupere aquela informação perdida, né? Ou por um acidente, uma doença genética, uma informação genética tardia que aflorou, um vício, alguma coisa, e é maravilhoso. A gente vê hoje a classe médica toda abraçando e trabalhando com isso também, né? E dando aí um respaldo aos terapeutas que há tanto tempo, né, trabalham com terapias integrativas, e está sendo uma bênção isso aí, já... Para você, que é um acompanhador do Congresso, há quanto tempo você frequenta? Eu acho que há 8 a 7 anos. Há 7 anos. 7 anos. Conta pra gente um pouco a história desse Congresso, pensando sobre isso, de 7 anos para cá. Tem vários nomes internacionais de renome mesmo, né? Que a gente diz. A gente tem muita gente importante do Brasil, mas é muito interessante quando a gente vê a relevância dos nomes internacionais. Você lembra de alguns que já passaram por lá? Sim, são os maiores cientistas da atualidade, né? Os maiores físicos. O Dr. Quantum, me esqueço o nome dele, ele faz parte daquele documentário Quem Somos Nós, mas o próprio Deepak Chopra, e aí, por fim, o nosso querido Bruce Lipton, né, que era uma expectativa muito grande do laboratório poder trazê-lo ao Brasil.
E o interessante é que, assim como os astros de rock, quando eles vêm para o Brasil, eles têm uma recepção tão grandiosa e calorosa que eles realmente se voltam, né, com atenção e com amor aqui pelo Brasil, e o resultado sempre é muito bom para nós, né? O Bruce Lipton mesmo, o Deepak Chopra veio 2 anos seguidos. E o Bruce Lipton com certeza vai voltar. Tem também Greg Braden e tantos outros. O Amit Goswami o ano passado, né? É um Eu banquete. lembro que eu fui ano passado pela primeira vez, Sem né? dúvida. Aí de repente eu vejo o Amit. Falei, gente, aquele lá do documentário, Quem Somos Nós? Sim, incrível. Maravilhoso. E muito simpático, né? Fez Sim. uma palestra muito bacana. Todos eles são. Sabe o que é muito interessante? Porque a gente começa a perceber ali dentro do Congresso que as possibilidades, né, de fazer um trabalho a partir dessa perspectiva frequencial, ela está ligada a muitas questões que estão na alimentação, que estão na forma do pensamento. Miguel, sobre a alimentação, fala-se muito, né, e o Congresso falou novamente disso, do quanto nós estamos com metais pesados. Fala um pouco sobre isso, dessa alimentação, dessa questão do flúor. Como é que a gente faz com tudo isso? O Congresso apontou muito isso, né? Sim, qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de nutrição, o objetivo dela é manter o corpo saudável e nutrir as células, né? Mas acontece que os nossos alimentos hoje, eles estão muito contaminados realmente com metal pesado, agrotóxico, defensivo agrícola, né? E o problema é que isso acaba fechando os receptores celulares, né? Então, onde deveria estar ferro, níquel, zinco, tem hoje metais pesados. Então, é muito comum a gente ver hoje em dia pessoas obesas, mas anêmicas, não é? Ou, de repente, a pessoa que ela acha que ela se alimenta bem e ela tem um déficit nutricional muito grande. Né? Então, a gente precisa voltar os olhos para isso, para limpar esses receptores celulares, não é? Fazer com que eles voltem a fazer captação correta, né, desses nutrientes, de uma alimentação que já é muito pobre por si, hoje em dia, né? Mas, basicamente, o segredo está nas células, os receptores celulares. E isso que você falou, o pensamento, ele realmente facilita. Rapidamente, dando um exemplo, você pode comprar o melhor polivitamínico que existe. Anota isso. Se você tiver uma depressão que você não consegue debelar essa depressão, ou se você é uma pessoa muito ensimesmada e que duvida do seu merecimento, dificilmente esse polivitamínico vai fazer o efeito completo. Porque assim como o seu pensamento, a sua consciência cria uma realidade em volta, imagina mais dentro de você, as suas células terão certeza de que elas não são merecedoras. Então você solta tudo aquilo na urina, nas fezes. Então primeiro você tem que se amar para você comprar um polivitamínico legal. Bom, esse bate-papo vai ter um próximo programa onde o Miguel vai conseguir falar com a gente mais especialmente sobre o trabalho que ele desenvolve e muito mais detalhes sobre a questão da terapia quântica, da frequência. Miguel, eu quero te agradecer, dizer a você que está com você e toda aquela equipe do pessoal da Espaço Vita, com todos os médicos, terapeutas que eu tive a oportunidade de rever pelo segundo ano também aqui de Ribeirão para lá. Um beijo incrível para todos vocês. Miguel, você combina de voltar? Gratidão pela oportunidade, eu volto a hora que você quiser. Então tá bom. De agosto, Ribeirão Preto parou e tinha que parar mesmo, porque o sucesso foi notório. Estava acontecendo a 19ª parada LGBTQIAPN+. E sabe quem estava por trás disso tudo? Vou contar para você agora. É ele, Fabinho de Jesus, que é da ONG Arco-Íris, um dos idealizadores e que está comigo aqui hoje no estúdio junto com ele, que é o Mr. Gay, o Vinícius, que a gente vai conversar com você sobre essa grandiosidade da parada gay que aconteceu aqui, LGBTQIAPN+. Meninos, que honra! Tudo bem, Elô? Oi a todos, que honra estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite, para a gente falar um pouco desse grande evento, que foi um grande sucesso.
Eu acho que foi um dos melhores de todas as edições, em questão de organização, em questão de acolhimento, em questão de um evento tranquilo, um evento com paz, sem briga, com família, com crianças, com casais héteros. E isso é importante dizer, que a diversidade é o amor. A gente precisa levar o amor para o nosso próximo, que é essa mensagem que a gente levou para a Avenida no dia 20. Elô, muito obrigado pelo convite. Olha que homem lindo, gente. Tá muito obrigado. Parabéns. Realmente, como o Fábio falou, foi um dia de extrapolar o amor, né? Foi lindo de ver a Arena Eurobike lotada de pessoas, gays, não gays, LGBTs, não LGBTs, né? Famílias, tinha muita família, tinha muita criança. Então, assim, pra gente foi muito gratificante a festa, assim, a festa do amor. Realmente foi lindo. Por que de repente é importante essa conversa? Eu quero que você pare o que você está fazendo aí para ouvir. Não sei em que horas, em que momento, o que você está vivendo nesse instante, mas você vai parar para acompanhar esse bate-papo nosso. Por quê? Porque a gente está falando de um mundo em que as pessoas estão saturadas dessa violência, essa irritabilidade gratuita, onde parece que os padrões eles não encaixam. E aí a gente vai falar de um padrão que é único, que é uma única voz, e é essa voz que a gente está aqui para conversar, e ela se chama amor. E aí eu acho honroso quando eu vejo vocês enfrentarem uma sociedade perigosa, que ainda está olhando para esse papo do amor, mas não está achando que é por aí. E aí fica criando dificuldades para as pessoas com rótulos, com críticas. E aí eu acho assim que eu vejo que, Fabinho, quando o trabalho de vocês se torna um evento festivo, ele enfrenta esse discurso, né, do não pode, não é, e aí eu quero que você fale mais sobre tudo isso, porque quando vocês falam da presença da criança, da família, do hétero, é a gente falar sobre o quê? É uma sociedade que está disponível para se unir, para viver em harmonia, sim ou não? Elô, sim, na verdade, o movimento LGBT ele vem contrapor todo tipo de ódio e preconceito da dita normatividade que foi colocado à família tradicional brasileira. Uhum. A gente veio da família e eu acho que o novo modelo de família, não precisamos falar que é papai e mamãe. O novo modelo de família hoje, seja uma mãe solteira, seja um casal de 2 gays, seja um casal de lésbica, seja um casal de mulheres travestis e transexuais, seja um casal de homem trans. Então, a nova nomenclatura que a gente dá para esse dito família é as famílias diversas. A gente não pode nos fechar para essa diversidade, porque o novo tá aí. Há quantos anos a homossexualidade existe no mundo? Desde quando Jesus Cristo veio em terra. Então a gente precisa falar desses corpos, a gente precisa falar dessa comunidade, que é uma comunidade que morre todos os dias no nosso país. Nós somos o primeiro país a matar LGBT no mundo. Tem países que a LGBTs é proibido você ser LGBT nesse país, com pena de morte. E nós, por ser um país com as leis que nos protegem, as leis que criminaliza a LGBTfobia. Hoje você discriminar uma pessoa LGBT é crime da cadeia. Uhum. O Supremo Tribunal nos assegurou isso por jurisprudência. E nós precisamos falar isso porque é os nossos corpos que são assassinados. É os corpos das mulheres travestis e transexuais que é morto no país. Uhum. E a gente não pode esquecer que a expectativa de vida de mulher trans, de mulher travesti no nosso país é de 35 anos. E se você for ver, elas são assassinadas com requintes de ódio, brutalidade. E aí a gente não pode esquecer também de todo esse contexto que são mulheres travestis e transexuais que nascem no corpo errado. E aí a gente vê que o Brasil é um país que mais consome
pornografia de mulheres travestis e transexuais. Mas é o país que mais mata mulheres travestis e transexuais. Então o fetiche desses homens que são preconceituosos... Que jogo complicado, né? Entendeu? Matam essas pessoas. E aí a gente não pode esquecer que se a gente dá dinheiro pro mercado, como eu falei que o Brasil é o país que mais consome pornografia das mulheres travestis e transexuais, e é o mais que mata, a gente não pode esquecer dessas vidas. Porque essas vidas, tem mulheres travestis e transexuais, Elô, que não saem de casa durante o dia por causa do preconceito. E aí elas vivem à noite. Por quê? Porque a sociedade empurra essas identidades pro mundo da prostituição. 90% das mulheres travestis e transexuais são garotas de programa. Vive com um profissional de sexo. Então, isso que você está trazendo é uma voz que mostra, né, e uma angústia, né, Fábio? A gente vai ouvindo você explicar como nos angustia perceber que a gente está a todo instante num país com uma imensidão de possibilidades, um mundo rico, pessoas maravilhosas e as pessoas ainda escolhendo criar situações de dor como essa. O Fabinho vai trazendo tudo isso, o Vinícius vai aqui olhando. A parada, você acredita que ela consegue criar esse momento de reflexão? Eu acho que sim, porque é o momento onde a sociedade, não por vontade própria, né, vê os nossos corpos na rua, o corpo travesti, o corpo trans, o corpo gay. Então eu acho que sim, é um momento onde a gente traz um impacto significativo para a sociedade para mostrar que a gente existe, né? Que a gente está ali, que a gente tem o nosso lugar de espaço, nós somos cidadãos assim como todo mundo, né? A gente paga imposto, a gente ocupa o nosso espaço na sociedade, cargos na sociedade, a gente trabalha. Então, assim, é importante esse momento de festa, que a gente fala que é um momento de festividade, mas é para comemorar a luta. Ele é um alerta, né? Sim. E, aliás, esse alerta que eu também quero entender. Quando você traz uma faixa maravilhosa de Mr. Gay 2023, quero entender aqui, 13º concurso Mr. LGBTQI APN+. Esse concurso, ele também tem esse papel. Vamos prestigiar e vamos homenagear. Esse concurso, Elô, na verdade, nós trazemos a beleza da população LGBT para a cena do universo de luta contra a LGBTfobia. Esse concurso a gente traz mulheres transexuais, também como Miss, Mr. Gay, Miss Mulher Trans, Miss Homem Trans, Miss Lésbica, né? E esse ano a gente teve a primeira categoria das mulheres Miss Plus Size Trans. Porque a gente tem que falar dos corpos, né? A beleza não é só o magrinho padrão. Nós temos que sair um pouco desse padrão da sociedade. E aí a gente trouxe pro concurso. Sair eu acho que é interessante, você integra, né? Não é sair, é dizer, olha, tá tudo aí. Vamos integrar, né? Vamos integrar, vamos olhar, vamos prestigiar. Fabinho, pra gente pensar um pouco sobre a parada, quantas mil pessoas? Já tem número oficial? Sim, esse ano nós levamos 25 mil pessoas para a avenida. E aqui gostaria de agradecer o Pedro Leão, secretário de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Que prefeitura magnífica nesse aspecto. Meu Deus. Que secretaria incrível. Que assinar embaixo, ó. Parabenizar a Secretaria da Cultura e Turismo. E não podemos esquecer que é a primeira vez que é um gay assumindo essa pasta. Então, para nós, o caminho fica mais fácil. E o Pedro foi assim, muito amigo do começo até o fim. Teve coisas que o secretário fez que nem era da ossada dele fazer e ele fez para resolver. O nosso padrinho da parada LGBT, que foi o Irata, o secretário da Casa Civil, um outro fofo que nos ajudou desde o começo de todas as dificuldades que a gente teve pelo caminho. Assim, foi uma equipe que eu gostaria de agradecer oficialmente a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, na pessoa do senhor prefeito Duarte Nogueira, por esse apoio. A primeira vez nós no orçamento, tá? Olha aí. Porque a gente, nas outras, a gente era colocado como esse evento não é importante para o município.
Então é importante dizer, agradecer também ao Santa Úrsula, ao Ribeirão Shopping, na pessoa do Marcos Botelho, que sempre é um parceiro, sempre tá lado a lado da gente. Eu tenho um carinho imenso pelo Marcos. O Marcos sabe da minha trajetória, da minha luta. Gostaria de agradecer muito ele que abriu muitos caminhos para que hoje a gente chegasse numa edição da 19ª Parada LGBT como a gente chegou. Bom, e para você que está acompanhando aqui esse bate-papo nosso no programa, a gente está falando sobre exatamente esse cenário de sucesso que a parada LGBT foi em Ribeirão Preto. E lembrando que você que já está acompanhando aqui o programa, você já viu a matéria falando sobre o lançamento oficial que aconteceu e onde a gente teve ali entrevistas para reforçar o papel desse momento de luta, né, e reconhecimento que essa sociedade tem que dar a eles e aos corpos. Fábio, Vinícius, a gente já vai fazendo uma caminhada em relação ao nosso tempo do programa com a intenção de pensar um pouco sobre o aqui e agora. A gente está falando do LGBT dentro de um contexto do interior, né? E a gente sabe que isso não está isolado, não é Ribeirão Preto, não é Barrinha, é Brasil e é mundo. E aí a gente falou, como vocês estão trazendo, um cenário onde ainda existem muitas dificuldades das pessoas reconhecerem a presença da diversidade. Queria perguntar um pouco com o Vinícius, assim, para ele me falar. Conta para mim um pouco essa história da diversidade na sua história de vida, Vinícius. Como é que é? De repente, existe uma conversa. E eu queria de verdade que vocês desmistificassem ou até, como é que fala? Assinassem embaixo. Usa-se muito a expressão sair do armário. Sim. E aí a gente sabe que um número muito grande de pessoas tem uma dor pessoal muito grande, porque não se sente aceito. E isso está em vários níveis. E essa história do sair do armário, é aí que começa a grande luta? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, queria até reforçar que você tem o seu tempo para sair do armário, tá? Não é necessário sair do armário, mas assim, quando você sair, você vai se sentir muito mais livre, muito mais feliz e vai encontrar aqui fora uma sociedade, não a sociedade inteira, mas a nossa sociedade que vai te acolher e vai te amar do jeito que você é. Eu venho de uma cidade do interior chamada Ibitiúva, que tem 3.000 habitantes, nasci lá. Então, assim, durante a maioria da minha infância, foi até imposto para mim que eu vivesse dentro do armário, né? Então, as pessoas hoje falam assim, você é muito heteronormativo, né? Você se ficar quieto passa como hétero, mas é porque durante toda a minha infância, minha adolescência, eu fui condicionado que o ideal e o certo seria que eu entrasse dentro daquela caixinha. É mais ou menos assim, você pode ser gay, mas não tão gay. Então, assim, eu venho numa desconstrução também, depois que eu tive acesso a Ribeirão Preto com 19 anos só, moro aqui desde que eu tenho 19 anos, e aí que eu vim conhecer e me libertar, e ainda estou me libertando e me desconstruindo ao longo do tempo. Mas a própria cidade faz com que a gente fique, né? Até essa frase eu vou até repetir, porque a gente ouve muito isso. Ele pode ser gay, mas dá uma segurada, né? Não seja tão gay, não seja tão efeminado, não seja tão extravagante, porque é mais fácil, né? Para a sociedade de fora te aceitar quando você não é tão extravagante, tão efeminado, igual o Fábio levanta a bandeira, eu sou preto, eu sou afeminado, e assim, para ele eu acho que a luta ainda é um pouco maior do que eu, que nasci uma pessoa branca, né? Que tem menos trejeitos, e ele vai trazer um pouquinho mais pra gente dessa luta, porque eu não gosto muito de defender essa versão, porque eu acho que eu tenho os meus privilégios quanto uma pessoa branca e com menos trejeitos, e eu acho que é um local de fala onde ele pode trazer mais um pouco da dor dele, mas isso acontece pra gente, principalmente como eu vim de uma cidade menor, essa imposição, né, de ficar dentro do armário, ou a cobrança excessiva de sair do armário, Mas e como é a tua família hoje? Eu tô entrando num pouquinho mais pessoal, porque às vezes a gente fica muito fake, né? A gente fica fazendo a conversa de fora do assunto que a gente está dentro. E às vezes humanizar-se ajuda quem está assistindo agora a entender um pouquinho além, né, do que a gente está falando. E por favor, se sinta à vontade de falar, não, disso eu não quero falar, Elô. A minha família é católica, né? Eu tenho formação católica também, apesar de hoje não ser um católico praticante. Eu sou de religião de matriz africana, já tenho 9 anos. E hoje a minha família me aceita de uma forma muito agradável e abrangente, assim, da minha bisavó, que eu tenho viva até pessoas mais novas da família. Mas eu fui me assumir para o meu pai, por exemplo, com 26 anos. Uau. Quando eu já estava num relacionamento duradouro de 4 anos, indo para um noivado, e aí minha mãe, que já sabia um pouquinho mais, ela falou,
a gente precisa contar pro seu pai. Seu pai agora tem rede social, seu pai vai começar a ver, né, as coisas acontecerem. Então tá na hora de você expor para todo mundo. Mas pro restante da família nunca houve essa quebra de, a partir de hoje eu sou gay. Não, eu acho que todo mundo veio percebendo, veio aprendendo a lidar com isso. Não tenho casos na minha família, né, a família mais restrita, não aqueles parentes de longe, mas na minha família restrita eu não tenho caso de homofobia, de alguém que briga comigo, me xinga ou me humilha em reuniões familiares. Muito pelo contrário, foi muito bem quisto, muito bem aceito. O meu pai tem as limitações dele por causa da crença dele, da criação dele, e eu nem julgo ele por isso. Mas o amor está presente. 100%. A frase que ele disse quando eu me assumi foi: você é meu filho e nada vai mudar. Me dê tempo para aprender, conhecer você agora. Isso. Mas você é meu filho e nada vai mudar, eu te amo. Coisa má. Foi lindo, gente. Maravilhosa. Eu que estou aqui no estúdio, estou arrupiada. Arrupiada porque eu acredito numa sociedade, no mundo, numa humanidade em que a gente possa se expressar tendo em comum essa facilidade de entender o amor como a palavra-chave. A palavra amor é a palavra de utilidade, sim, do respeito, da gentileza, né? Do acesso, da troca, do compartilhar. Eu estou muito honrada. Fábio, ele falou do espaço de fala. A gente não tem muito tempo, mas e você gosta de falar, vai ter a parte 2 desse nosso bate-papo. Esse espaço de fala que ele trouxe, que é muito bacana, uma expressão importante pra gente. E com você, como é que é? Em que momento, de repente, você saiu do armário? Comigo foi muito difícil, né? Porque eu era a bicha preta, pobre, a bicha que estudava numa escola pública, que teve que parar os estudos porque a sua mãe teve que te tirar da escola porque você levou uma carteirada na cara e você era o problema da escola. Pense em 2005, onde não se discutia diversidade, não se discutia a sexualidade das pessoas, e você ir para todo dia para a diretoria como se você fosse o culpado da sua existência, de ser quem você é. E você ser chacota de chamada de bichinha, viadinho, mulherzinha. Agressividade total. Ser jogado dentro do banheiro feminino e os moleques trancar você dentro do banheiro feminino. Te fazer todos os bullies agressivos e até chegar um momento que você leva uma carteirada na cara e a escola vê que você não é o problema. Que quem é o problema é a escola, é as pessoas que não sabem lidar com o diferente, né? E com isso minha mãe tirou eu da escola. E aí eu saí da escola aos 15 anos de idade, eu lembro até hoje. Passei um período de 2 meses dentro de um quarto com depressão, querendo me matar por causa da minha sexualidade. Com isso, minha mãe me deu forças para mim começar a militar. Aí eu comecei a viajar, aprender o que é um movimento LGBT. Naquela época era GLS. Aí depois foi mudando as letrinhas. E com isso, me tornei essa liderança que eu sou hoje, forte e potente. Sensato. Né? Sim. E aí a gente não pode esquecer que toda a minha existência passada foi para mim chegar onde que eu tô hoje. Porque essa é uma leitura sensacional, né? Você usar o racismo. Aprendizado. E agora você sabe identificar com muito mais facilidade. Com certeza. Né? Eu sofri o racismo, eu sofri o machismo, porque as gays afeminadas sofrem o machismo. Porque a gente não é o padrão que a sociedade quer. O que a sociedade quer é o que o Vinícius falou. Você pode ser gay, mas você tem que ser machinho. Você tem que mostrar para a sociedade que você é homem. Então, o machismo ainda está enraizado nesse discurso do machismo dentro da sociedade. E aí a gente sempre consegue fazer isso. Até para você ter noção, esse ano nós vamos fazer em novembro a 2ª parada preta LGBT na periferia. Uau! A gente levou isso para o Parque Ribeirão. Nós vamos continuar. Vai ser no dia 19 de novembro, já tem data marcada. Gente, anota. É uma parada que só tem artistas negros LGBTs
que se apresentam. Por quê? Porque a gente precisa falar também da LGBTfobia racial que nós sofremos. Porque assim, o que o Vinícius falou, tem portas que pro Vinícius é fácil abrir. Mas tem portas para nós negros LGBTs que a gente não consegue chegar. E aí a gente precisa falar desse tema também que é importantíssimo, que é o racismo. E aqui tá mais do que aberto esse espaço, porque eu quero que você em casa, no carro, na rua, não sei onde você está escutando isso, porque hoje em dia a gente está na web, a gente está nas estrelas. O importante é que você já sabe que a gente vai estar, com certeza, ajudando na divulgação, quero estar presente, estando tudo na nossa mão, a gente vai falar mais sobre isso. Gente, que honra vocês aqui. Honra para nós. Que honra saber desse sucesso da parada, saber do concurso e saber que para vocês que estão aqui conversando sobre isso, para mim foi um presente tê-los aqui, para a gente fazer dessa matéria uma matéria tão enriquecedora e fazer desse um tema que é a bandeira. Essa bandeira que a gente vai chamar de amor, né? Sim. Vai ter uma hora que a gente vai parar de falar que tá lutando, a gente vai poder falar que tá festejando. Fabinho, Vinícius, muito obrigada. Elô, muito obrigado. Obrigado. Sucesso para vocês. Para nós. Maravilhoso. Programa Heloísa Pedrosa, vou falar o quê? Né? Compartilha.